Bom dia, pessoal. Trazer uns minutos, mas bora lá começar. Aí tá todo mundo me ouvindo, né? Tá tudo tranquilo aí, dá pra escutar, né? Sim, Tudo bem, então bora continuar. Já está gravando, né? As aulas de ontem já foram gravadas. Daqui para amanhã eu já vou tentar colocar todas, né? Tentar atualizar lá todas. E seguir para a próxima aula, né? No último encontro, fazer a parte que fica faltando do que eu vou começar hoje, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de funções quadráticas e também de operações com funções. Operações com funções que eu digo assim, falar um pouquinho sobre soma, sobre composição, principalmente composição de funções, que é muito importante. Vocês vão precisar bastante disso na próxima disciplina chamada de Cálculo 1, que é uma disciplina do segundo semestre. Vocês vão fazer Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3. Essas disciplinas usam muito conhecimento de funções. Aqui, como a ementa é curta, a ementa não entra em outros tipos de funções, então, basicamente, a gente viu a função afim, que foi a que a gente fez ontem. Hoje a gente vai fazer as funções quadráticas. Aí, das outras funções, a gente não vai falar, mas eu vou dar pelo menos alguma ideia de algum exemplo de algumas. Né? Ontem eu falei um pouquinho, expliquei como seria um gráfico, por exemplo, de uma função exponencial, uma função logarítmica, certo? Tem a função modular, funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, as funções que são originárias dessas funções trigonométricas. Então, o que acontece? Alguns princípios, né, algumas operações, algumas coisas relacionadas às funções, funcionam para qualquer tipo de função, certo? Você vai fazer uso da função afim, da função quadrática, mas algumas coisas que a gente aprendeu aqui são utilizadas também para funções de outros tipos, exponencial, logarítmico e tudo mais. Certo? Então é isso. Vamos aqui. Então, eu vou dar um pequeno salto aqui, né? Nessa parte final aqui essa parte final, na seção de funções afim, lá tem uma parte chamada de inequações simultâneas. Isso aqui é uma consequência do que eu falei no final da aula. A gente estava o sinal da função f de x, quando ela era positiva, né? Aí você pega uma função do tipo 2x mais 1, para saber quando ela é positiva. Você resolve como se fosse uma igualdade. Então, x maior que menos 1 meio. Ou seja, significa que você tem aqui um gráfico. Então, a partir do 1 meio, essa função passa a crescer aqui. E para antes ela é assim. Ou seja, esse pedaço aqui ela é negativo. E esse pedaço aqui ela é positivo. Aí, essa seção, ela trata de inequações simultâneas. O que quer dizer isso? Ele quer fazer operações onde apareça mais de uma desigualdade dessa. Ele quer que você resolva desigualdades onde aparece mais de uma. Aqui os exemplos, ó, exercício. Quais são os valores de x que satisfazem isso? Ou seja, ele quer menos 2 menor que 3x menos 1 menor que 4. Eu tenho que resolver em função de x. Claro, esse daqui não é o nosso conteúdo de hoje. Eu estou só mencionando que essa sessão continua falando um pouco disso. É interessante vocês depois dar uma olhada, né, para ver algumas consequências do uso das funções afim, de funções afim. Né? No caso aqui, a gente faria algumas operações para determinar em que intervalo x está. Se eu somasse 1 nas três desigualdades, ficaria assim. Se eu somasse 1 aqui, aqui e aqui. Isso aqui geraria menos 1, menor que 3x, menor que 5. Aí eu posso dividir todo mundo por 3.
ficaria menos 1/3, menor que x, menor que 5/3. Veja, os valores de x que satisfazem essa desigualdade aqui são os mesmos que satisfazem essa. Então, todos os valores de x que estão entre menos 1/3 e 5/3. Nessa seção final, ela pega as funções do tipo afim, né? Um exemplo assim, no geral, assim, e vai trabalhar um pouquinho com desigualdades. Né? Então é isso. Essa parte aqui a gente vai pular porque não é necessariamente a parte de funções afins, são desigualdades, certo? Em equações. O que eu vou falar agora é sobre funções quadráticas. Como o nome mesmo já sugere, funções quadráticas significa que tem alguma coisa ao quadrado, ou seja, vai ter algo elevado ao quadrado aí, certo? O nome quadrático vem de quadrado. Quadrado a gente sabe, é pegar um termo e multiplicar por ele mesmo, né? Número ao quadrado é o quê? É ele vezes ele, certo? Você pega aqui o número x ao quadrado, significa que é ele vezes ele, certo? Você está multiplicando um número por ele mesmo. Certo? Então, as funções quadráticas elas vão ter grau 2. Nós vimos ontem, né, que a função afim é uma coisa de grau 1, ou por isso que é conhecida de função do primeiro grau. O grau tem a ver com o grau desse polinômio. Esse polinômio aqui é um polinômio de grau 1. É uma função do primeiro grau. As funções quadráticas são polinômios de grau 2. Então, você vai ter aqui uma coisa do tipo ax ao quadrado, bx mais c. Perceba que aqui o grau é 2. Esse pedaço aqui é igual a esse, do primeiro grau, porque o grau é 1. E grau 2. Se eu quisesse uma coisa de grau 3, eu começaria com ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Ou seja, cada vez que você aumentar um grau, vai aumentando um termo a mais, né? Na função do primeiro grau, você tem dois termos, o que acompanha o x e o que tem o b. É ax mais b. Certo? Mas, se você pega uma função do tipo cúbica, né? Você teria um termo a mais, certo? Vejamos, né? Se você pegar, colocar aqui um exemplo aqui do lado. Você pega aqui a função 2x mais 1. Ela tem grau 1, então tem dois termos. Você pega uma função quadrática, vamos supor x ao quadrado mais 2x mais 1. Então você aumentou um termo. Vou pegar uma cúbica, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 2, por exemplo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, tem quatro termos. Ou seja, o grau vai aumentando o polinômio sempre em um termo. Certo? Então, se um polinômio de grau 2 tem três termos, quando você colocar grau 3, ele vai ter quatro termos, e assim vai aumentando sucessivamente. Então, quanto maior o grau, mais termos vai ter. Se eu pegar um polinômio de grau 15, vai ser um polinômio bem gigante, né? Então, é isso que tem a ver o nome grau. Então, quando a gente diz função do primeiro grau, é porque o grau do polinômio é 1. Tá certo? Então, é isso. Então, vamos agora nos concentrar nas de grau 2, que são as quadráticas. Lá no ensino médio, né? No ensino médio, chega no último ano do fundamental para o médio, normalmente vocês aprendem um pouco sobre isso aqui, que é o estudo da parábola. Você aprende a fórmula de Bhaskara, né? Então tem a ver com as funções quadráticas, né? Então vamos lá. Uma função é quadrática, então é uma função dos reais, né?
que ela faz isso. A cada x que você pegar aqui, ela associa esse elemento. Ax ao quadrado mais bx mais c. Onde esse a, b e c são números reais. Né? Claro, a gente pede que o a seja diferente de zero. Por quê? Porque se o a fosse zero, ela ficaria só isso. Então, ela seria uma de primeiro grau. Então, para ela ser do segundo grau, ou quadrática, isso aqui não pode dar zero, né? Ela tem que ter o maior termo na frente. Exemplos de funções quadráticas, está aqui. Ó. Perceba que o valor A na frente, ele pode ter qualquer número que não seja zero. Pode ser 1, 2, menos 3, 1, menos 2, menos 3, tanto faz. Ó. O B é o termo que acompanha o X, certo? E o C é aquele termo que fica independente. Ele fica sozinho. Perceba esses exemplos aqui, ó. O item D, o item E e o item F. No D, ó, se olhar esse item D aqui, ele não tem o termo que acompanha o X. Não tem. A x ao quadrado menos 4. Aí você pergunta, ela é quadrática? É. Porque o que caracteriza ela ser quadrática é o termo que está ao quadrado. Não tem o termo que está ao quadrado? Então ela é quadrática. Os outros B e C, eu nada falei. Eu só pedi que o A tem que ser diferente de zero. Ou seja, o da frente aqui não pode ser zero. E se for, ela vira uma equação no primeiro grau. Então o A é que não pode ser zero, mas o B e o C podem, não tem nenhum problema. Ela continua sendo quadrática. Esse exemplo aqui do D, o item D, o B é zero, então. Se não tem ele, então quer dizer que ele é zero. E o C é menos 4. O item E já não tem o termo independente, eu não tenho o C. Tem o A e tem o B, mas não tem o C. Então o C é zero. E o item F nem tem B nem tem C. Tem só o 3x quadrado. Então o B é zero e o C também é zero. Pronto, então uma função quadrada que é só isso. Toda função que você puder escrever do tipo x ao quadrado, um ax ao quadrado, mais um bx, mais um c. Pode ser que não tenha o b, pode ser que não tenha o c, ela pode estar só esse pedaço, mas o importante é ter o quadrado. Se tiver o quadrado, ela é função quadrática, certo? Os outros depende, pode ter b, pode ter c. Agora, se ela tiver completa, ela tem os três, né? Quando ela está completa, tem os três. Certo? Função quadrática é isso. Então, nenhum, nenhuma dificuldade, nenhum mistério. Tá? Tudo aí está tranquilo. Bem, na aula de ontem, nós vimos, né, que uma função afim, né, função afim, que é do tipo ax mais b, nós vimos que o gráfico dela é sempre o quê? Uma reta. Pode ser assim se ela for crescente, pode ser assim se ela for decrescente. Se ela for positiva, ela é crescente. Se ela for negativa, ela é decrescente. Então, função afim, o gráfico é o quê? Reta. Uma reta é uma função afim. Um gráfico, né? É uma função afim. Aí a função quadrática ela também tem um estilo. Ou seja, o gráfico da função quadrática é fácil de você identificar porque ele vai estar sempre num formato. O nome desse formato chama-se parábola. Né? Então, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Certo? O gráfico dessa função quadrática é uma parábola. Quando vocês fizerem a disciplina de geometria analítica, que é uma disciplina do segundo semestre, vocês vão estudar um pouco sobre parábola e outras cônicas, né? Outras figuras que são
típicas da geometria analítica, né? A elipse, a circunferência, a hipérbole, vocês vão ver essas figuras. Uma parábola é uma cônica, que a gente chama. Mas ela é um gráfico que representa as funções quadráticas. Como seria esse gráfico? Como é que é esse gráfico? Tá aqui. O gráfico é uma coisa assim. Isso aqui é uma parábola, certo? É tipo, não é um V. Cuidado para não fazer isso. Um V é outra coisa, porque o V aqui tem um bico. Ela não é assim. Ela é suave aqui. Você faz um desenho que ele curva assim. Ó. Ela tem uma curva, certo? Não é um bico assim, não, certo? Então, uma parábola é um desenho assim. O que caracteriza uma parábola, uma coisa que é fácil você identificar na parábola, é que ela tem uma simetria. O que significa isso? Sempre que você tiver esse desenho assim, se você dividir aqui uma reta bem no meio, o lado esquerdo e o lado direito são iguais. No seguinte sentido: esse lado é como se você tivesse colocado em frente a um espelho. Vai ser igual a esse outro. No sentido do seguinte: se você pegar um número, por exemplo, simétrico, você pega aqui tipo 2. A imagem dele dá aqui em cima. Aí, o menos 2, a imagem vai dar a mesma. Eu acho que talvez vocês. Acho não. Vocês devem desconfiar o motivo, né? Todo mundo aqui deve desconfiar o motivo. Por que, que essas imagens dão iguais? Por que, que eu pego menos um aqui e um e dá o mesmo valor? Por um motivo simples. Quando você pega um número ao quadrado, certo? Você pega um número ao quadrado, se o número for negativo ao quadrado, também dá x ao quadrado. Exemplo, você pega menos 2 ao quadrado, dá 4. Se pegar 2 ao quadrado, também dá 4. Então, normalmente os números vão ter a mesma imagem. Então, quando você pega f e aplica no 2 ou no menos 2, elas vão dar a mesma imagem. Então, veja só. Olha essa função aqui, y igual x ao quadrado. Quando ele escreve y igual a x ao quadrado menos 1, lembra sempre, esse y é a mesma coisa de f de x. Pode escrever assim, f de x igual a x ao quadrado menos 1. Então, voltando para o que a gente tinha visto antes, essa equação é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né? Só que no caso ela não tem o b, e o a é 1, e o c é menos 1. Ou seja, aqui o a é 1, o b é 0 e o c é menos 1. Professor, nesse caso, só o que não pode ser zero é o A, né? Exatamente. Porque quando o a é 0, ela perde o termo quadrado. Então ela deixa de ser quadrada. Entendeu? Porque assim, o que caracteriza ela ser quadrática é justamente o termo que tem o quadrado. Ó, se isso aqui fosse 0, isso aqui é o quê? Uma reta. Então muda totalmente o gráfico, não é mais uma parábola, entendeu? Então, o que vai caracterizar é justamente o A ser diferente de 0. Fórmula de Bhaskara marcar no plano. Sim, nós vamos já chegar lá na fórmula de Bhaskara, tá? A gente chega já já. Vamos já já chegar lá. Então vejamos esse exemplo. Esse exemplo ele colocou x ao quadrado. Lembra que ontem eu falei? Normalmente é bom a gente atribuir valores. O bom é você sempre pegar valores negativos, zero e valores positivos.
No caso de uma parábola, eu sugiro sempre pegar os valores simétricos. Por exemplo, simétrico ele quer assim, ó. Ele colocou menos 3, menos 2 e 1. Aí coloca 0. Aí coloca esses mesmos valores positivos. 1, 2 e 3. Perceba aqui, ó, que a imagem dos negativos e dos positivos deu a mesma. Ó. Vamos lá. F de menos 3. Fica menos 3 ao quadrado menos 1. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 1, 8. Aqui, ó. Menos 3. A imagem é 8. F de menos 2. Menos 2 ao quadrado menos 1. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 1, 3. Certo? Atribuir, sim, somos nós que atribuímos valores. Sim, assim, se você diz, se você, eu coloco uma expressão, seja a função f quadrática. Aí você, sim, escolhe os valores que quiser e atribui, certo? Hoje em dia, né, com a tecnologia, obviamente associada às aulas, não, depende. No exercício, se eu der apenas a questão, eu jogo a função, toma a função tal, quadrática, eu joguei. Se eu pedir para você fazer o gráfico, você atribui os valores e faz, certo? Você atribui os valores e faz. Hoje em dia, com uma tecnologia em prol do ensino, o que é que você pode fazer? Hoje em dia existem programas de computador onde você desenha o gráfico. Você joga a função, certo? Você joga a função lá no programa e ela constrói o gráfico para você. Existem programas que fazem isso. Programas como Maple, o Matemática, também tem o GeoGebra, mas o GeoGebra você tem que desenhar, né? Mas ele faz, certo? É assim. Vamos continuando aqui nesse exemplo. É simples, não tem nenhum segredo, não, é fácil. Se você fizer com cuidado, ó, f de menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. Menos 1 dá 0. Os outros eu não vou fazer porque vai dar a mesma coisa. Ó. F de 1. Aplica no 1. Tem um F de 0 ainda, né? F de 0. 0 ao quadrado menos 1. Dá menos 1. Quando você fizer F de 1, então 1 ao quadrado menos 1 dá 0. Quando você fizer o F de 2, 2 ao quadrado menos 1, dá 4 menos 1, dá 3. E o F de 3, 3 ao quadrado menos 1, o quadrado é 9, menos 1, 8. Então perceba que realmente vai dar as mesmas imagens. Então quando você for construir o gráfico, olha só. Então vamos lá. Menos 3, você marca aqui o menos 3, né? A imagem dá 8, dá aqui em cima no 8. Menos 2, e é o menos 2. A imagem chega aqui no 3. Menos 1. Menos 1 dá 0. Aqui, ó, no menos 1 dá a imagem 0. Ou seja, está no par ordenado menos 1 de x, 0 de y. Que é aqui em cima mesmo. 0. Quando você aplica no 0, dá menos 1. Então, você está no par ordenado 0 e menos 1 de y. Menos 1 de y é aqui. Marcou aqui. Aí daqui para o outro lado é simétrico. Ou seja, o 1 dá 0. Então, você marca no 1 e 0. O outro, que era, ó, o menos 2 dava 3. Então, no 2 também dá 3. Então, estão na mesma altura, tá vendo? E o 3 dá 8. Então, tem tudo uma simetria. Os pontos que eu marco de um lado estão marcados do outro. Com exceção desse aqui, que é o vértice. Esse aqui chama-se o vértice. Significa que ele é o ponto mais baixo do gráfico. Por falar em mais baixo, vamos fazer aqui uma observação. Vocês lembram da aula de ontem que a função afim, você sabia se ela era crescente ou decrescente a partir do valor do A. Quando o A era positivo, você sabia que a função era crescente, ela ia da esquerda para a direita aumentando. Quando o A era negativo, você sabia que a função era decrescente, ela ia da esquerda para a direita
diminuindo. Tem alguém com o microfone ligando. Então, o que é que acontece? Nós também temos uma coisa semelhante para a função quadrática. Porque vocês estão vendo aqui o gráfico, né? Vocês estão vendo esse gráfico aí? Tem dois gráficos. Perceba que tem um gráfico que ela tá para baixo, tá? Esse gráfico ali está de cabeça para baixo. Tem alguém com o microfone ligado aí. Geral, com o microfone ligado. Tá? Acho que ele não está ouvindo. Geral, teu microfone tá ligado. Obrigado. Ó, essa outra função aqui. Ela é parecida com essa, só que os sinais estão trocados, né? É como se eu tivesse multiplicado por menos 1 lá de cima. Eu inverti. E é justamente essa a ideia. O coeficiente da frente, que vocês sabem que é o A, é o que caracteriza ela ser quadrática. Mas ele também serve para uma coisa importante no gráfico. Que coisa importante é essa? Para saber se esse desenho aqui é para cima ou se ele é para baixo. Quando ele é positivo, ele é para cima. Quando ele for negativo, é para baixo. O nome disso chama-se concavidade. Essa curva aqui. Isso é uma concavidade, uma abertura aqui. Então, ela é para cima, né? Quando é positivo. E ela é para baixo, quando é negativo. Então, nesse exemplo aqui, nesse exemplo 2, menos x ao quadrado mais 1, ela é para baixo. Então, esse ponto aqui passa a ser o mais alto. Esse ponto chamado vértice era o mais baixo. Na concavidade é para cima, o vértice é o ponto mais baixo, ele é o menor. Já quando a concavidade para baixo, o vértice é o maior, ele passa a ser o mais alto. Só que as regras são as mesmas. Você atribuindo valores, você vai conseguir simetria, ou seja, ó, nesses três primeiros aqui, dá o mesmo que esses três. Certo? Então, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E o desenho dela é esse daí. Então, você sabe se ela é para cima ou para baixo, a depender do A. Isso mesmo. O valor de A é o que diz se ela é para cima ou para baixo? É, exatamente. A positivo, para cima. A negativo, para baixo. É? Vamos lá. Aí, o que é que tem a ver a fórmula de Bhaskara com a parábola? O que é que isso tem a ver? É o seguinte. Eu vou tentar resumir isso aqui para não ficar muito complexo. A forma canônica da parábola é isso. O que é a forma canônica? A forma canônica é aquela forma conhecida, ou seja, qual é a forma mais usual, mais que caracteriza a função. A forma da função quadrática é essa, a gente já viu. X ao quadrado mais bx mais c. Aí, assim como eu falei no gráfico da reta ontem, nós vimos que no gráfico de uma reta, dois pontos são importantes, que é o ponto onde ele toca o eixo y e o ponto onde ele toca o eixo x. Esses dois pontos são importantes. E são fáceis da gente encontrar. Um deles, o que a gente faz? Você aplica o f no zero, aí vai dar um valor de y que ele corta. Então, quando x for zero, você descobre o ponto y, porque você vai estar o coordenado 0y. O outro ponto importante é quando o y for zero, você vai estar com x zero. Então, assim como na reta, é importante para nós a gente saber aonde é que essa parábola corta os eixos. Né? Porque, já acompanhe comigo.
Aqui é o plano cartesiano. Tem 3 situações que podem acontecer. Eu posso ter a parábola tocando em um ponto só, assim, ó. Ela toca o eixo X aqui só em um ponto, só aqui. Ela pode cortar em 2, assim. E pode ser que ela não toque nenhum. Perceba que ela não toca o eixo X, nesse exemplo aqui. Então, eu tenho que ter 3 situações. Primeira, segunda, terceira. O normal, o que a gente espera mais é a situação 2. Por quê? Por que isso? Porque é só você imaginar. A coisa não é ao quadrado, ou seja, não é o gráfico de uma função ao quadrado. Normalmente, quando você vai calcular uma coisa ao quadrado, ela tem 2 raízes, normalmente. Por quê? Se você fizer assim, ó, x ao quadrado igual a 4. Então, significa que x é mais ou menos raiz de 4. Porque o x pode ser mais ou menos 2. Porque todo mundo sabe. 2 ao quadrado é 4. E menos 2 ao quadrado é 4 também. Ou seja, o natural é ter 2 raízes. x1, x2. Então, na maioria das vezes, você vai encontrar 2 raízes. x1 e x2. Quando ela tiver uma raiz só, então elas são iguais. x1 igual a x2, elas são iguais. E se ela não tiver raiz? Por exemplo, eu poderia colocar x ao quadrado igual a menos 1. Não existe nenhum número que ao quadrado dê menos 1. Porque todo número ao quadrado é positivo. Então, não existe nenhum número que eu ponha ao quadrado que dê menos 1. Então, nesse caso aqui, ela não tem raiz. Aí, quando ela não tem raiz, ela não toca o x. Então, isso é por isso que é importante a gente estudar a fórmula de Bhaskara, né? Que ela vai justamente procurar essas raízes. Nós vamos tentar encontrar essas raízes, certo? Da equação. As raízes são aqueles valores que você aplica o f e dá zero. Ou seja, o y é zero. Você aplica o f de x e y igual a zero. Nesse caso, saber quanto é que vai dar essas raízes é essencial, né? Porque aí você vai ter como construir seu gráfico, certo? Então, porque para construir o gráfico, embora a gente possa atribuir valores, você pode atribuir valores, mas existe muitas informações importantes quando você tenta usar a fórmula de Bhaskara, que a gente vai ver aqui. Porque é importante nós sabermos os pontos onde ela toca o eixo X, que são as raízes. É importante a gente conhecer o vértice da parábola, a imagem desse vértice, que a gente chama de Y do vértice. Então, esses elementos são elementos que são muito importantes para a construção do gráfico, né? Então, por isso que a gente precisa utilizar, né, a equação de Bhaskara para determinar termos que sejam conhecidos para a função f, certo? Então, bora lá. Eu vou explicar mais alguma coisa, certo? Ele fez aqui uma coisa, eu não vou entrar em detalhes para a conta não ficar muito longa e ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas perceba só. Perceba só. Uma função quadrada ela tem essa forma aqui. Ele fez uma manipulação, depois a gente chama, pode mencionar que é uma espécie que a gente chama de completar o quadrado. Ele pegou essa expressão aqui e escreveu de outro jeito, escreveu assim. Por quê? Por quê? Quando a gente quer encontrar a raiz de uma equação, por exemplo, na de primeiro grau, isso é igual a zero. O x aqui, no caso, é menos b, x é menos b sobre a. Ou seja, a solução dessa equação, ela utiliza os coeficientes.
Então, para resolver a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, eu também quero uma solução x que seja escrita em função de a, b e c. E é justamente o que vai gerar aquela famosa fórmula de Bhaskara. É isso aqui, ó. Ou seja, se nós isolarmos o x nessa equação, se nós resolvermos essa equação aqui para x, ele vai dar essa expressão. Esse mais ou menos é justamente para poder dar duas soluções. Você pega uma com o positivo e pega uma outra com o negativo. Às vezes, para deixar essa expressão um pouco menor, você pode chamar essa expressão que está com a raiz de delta. Chama essa expressão aqui de delta. Porque ele é importante. Como aqui tem uma raiz, essa raiz só existe se o delta for maior ou igual que zero. Porque raiz quadrada só tem de número positivo, né? Ou zero. Se não for negativo, não tem. É justamente aquele caso. Se o delta for maior ou igual que zero, ele vai ter duas raízes. Se o delta for zero, ele só tem uma. É como se o x1 e o x2 fossem a mesma. E se o delta for negativo, ele não tem raiz. Então, esse delta ele é importante para você saber se o gráfico toca ou não toca. O gráfico, se o delta for negativo, é aquele caso que ela não toca no x. Então, não tem raiz. Se o delta for positivo, então ela toca duas vezes. Então ela tem duas raízes, x1 e x2. E se ela dá zero delta, ela tem uma raiz só. Então x1 é igual ao x2. É? Vamos fazer aqui uns exemplos. Vou abrir a lousa. Né? Vou abrir a lousa aqui e vou fazer uns exemplos. Então, vamos estudar o gráfico dessa função aí. Então, f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeiro, você reconhece que ela é uma função quadrática, né? Porque ela tem o 2, né? O grau 2 no x, certo? E ela está na forma completa, né? Ela tem o a, tem o b e tem o c, certo? Ela tem o a, tem o b e tem o c. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu quiser só construir o gráfico, eu posso fazer aquilo, atribuir valores, né? Posso atribuir valores, fazer uma tabela de valores, você atribui valores para x, valores para y, e faz o gráfico. Né? Vamos fazer isso, né? Vamos atribuir aqui alguns valores para a gente entender um pouquinho. Eu posso fazer o seguinte. Posso pegar uma tabela aqui, vou colocar valores para x. Vou colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu peguei esses valores, mas não necessariamente você precisa pegar só pegar esse, pode pegar mais. Quanto mais valores você pegar, mais o seu gráfico fica melhor. Porque o gráfico não é construído só com esses pontos. Esses pontos que a gente pegou foi só para ter uma ideia. Nem sempre esses pontos são os melhores no sentido de que vai dar o desenho bem bonito. Às vezes, se você pegasse pontos mais afastados, ou às vezes só positivos, depende. É assim, ó. Se o gráfico estiver bem centralizado assim, então pontos negativos e pontos positivos são interessantes. Mas se esse gráfico estiver todinho aqui, assim, mais ou menos, quase todo assim, então perceba que era mais interessante pegar só valores positivos. Por isso que nem sempre só atribuir valores é interessante. É bom você fazer a atribuição de valores e calcular,
Mas é interessante, é essencial que você saiba calcular as raízes. Porque calculando as raízes, você tem mais informações. Vamos lá, por exemplo. Nesse caso aqui, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3, mais 3. Dá 9. Menos 3 ao quadrado, 9. Mais 12. Mais 3. 12 com 3 é 15, com 9 é 24. Menos 2 ao quadrado. Então dá 4. Mais 8. Mais 3. Dá 15. 0, 0, 3. 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. 1, menos 4, mais 3. Aqui dá o quê? 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é 4, então dá 0. Aí você pode me dizer, peraí, você não tinha dito que ela tinha simetria? Ou seja, será que você estava esperando que a imagem do menos 1 desse igual a o mesmo valor? Aqui no caso não dá, né? Aí onde está? É isso que vai depender de onde está a sua parábola. Quando a gente escreve ela desse jeito assim, ó, só x ao quadrado, que foi o exemplo que eu dei lá, ele coincide mesmo. O 1 e o menos 1 tem a mesma imagem. Porque o número aqui está só ele, sozinho. Só que aqui esses números podem influenciar. Então a simetria aqui não é com menos 1 e 1. Existem outros números. Certo? Enfim, mas vamos nos concentrar primeiro em fazer o gráfico, que é o mais fácil, né? Fazer primeiro o gráfico, porque o gráfico a gente consegue só fazendo essas atribuições de valores mesmo. 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. 4, menos 8, mais 3. E dá menos 1, né? 4 menos 8 dá menos 4, mais 3 dá menos 1. 3 ao quadrado, dá 9, menos 12, mais 3. Que dá 0, né? 9 menos 12 dá menos 3, com mais 3, 0. Se a gente fosse fazer o gráfico baseado só nesse desenho aí, a gente faria assim, ó. Então, vamos lá. Menos 3 e 24. Vai ser bem real, só para nós termos uma ideia. Então, quando a gente pegar o menos 3, a imagem vai lá em cima. Os pontos do 24 é lá em cima. Então, aqui, menos 3, 24. Menos 2 e 15. Ixi, eu fiz muito longe. Aí, o desenho não vai ficar legal, não. Vou colocar o menos 3 aqui, senão a gente não consegue nem ver. Então, menos 3 dá 24. Menos 2 dá 15. Suponhamos que o 15 seja mais ou menos aqui. O 0 dá 3. Suponha que o 3 é bem aqui. Então, 0 de x, 3 de y. 1 e 0. 1 de x, 0 de y. Aqui um fosse bem aqui. Né? 1 de x, 0 de y. 2 e menos 1. 2. Olha aqui é menos 1. Vem aqui. 3 e 0. Chega no 3, vem aqui. Tá? Perceba que eu fiz esse desenho. Ó, a escolha dos meus... Não fica muito bem feito no meu livro, mas é isso. Perceba que a escolha dos pontos que eu fiz não deu para fazer um desenho bem simétrico. Ou seja, se eu tivesse pego valores
Se eu pegasse mais valores, eu ia completar esse outro pedacinho que está faltando, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui o 4, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 mais 3. Quatro ao quadrado é 16. Menos 16. Dá 0, sobra 3. Ela passa no 4 e 3. Pronto. Aí, a partir daqui, eu ia ter uma simetria. No 4, ela ia dar no 3. Se eu pegasse o 5, 5 ao quadrado, menos 4 vezes 5, mais 3. 25, menos 20, mais 3, né? 25 menos 25 menos 20 dá 5, mais 3, 8. Então, 5, ela iria passar no 8. Ia pegar o 8 mais ou menos aqui. E assim vai. Então, você ia construindo. Aí, com certeza, você vai chegar num número aqui que vai dar no 15. Professor, nesse caso, não é necessário também criar, por exemplo, se eu crio o 4, não é necessário criar o menos 4, somente o 4 para frente É, do 5, né? é porque eu falei, normalmente você escolhe valores negativos e positivos, mas a depender do desenho, onde está essa parábola, às vezes, ó, nesse caso aqui, eu estou completando o outro lado, mas pegando valores positivos, né? Quando eu pegar o 6 agora, por exemplo. 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6, mais 3. 36, menos 24, né? Mais 3. Dá 15, né? Ó, 36 menos 24 dá 12, mais 3, 15. Então, eu encontrei o ponto simétrico do 15. Aquilo que eu falei, ó. Tá vendo o 15 aqui? Ó, o 6. Assim, aqui é 6, ó. O 6 e o menos 2 é quem são os simétricos. Ou seja, essa parábola aplicada no menos 2 dá 15 e aplicada no 6 também dá 15. Ou seja, eles têm a mesma imagem. Certo? Aí, a partir daí, eu ia ter o complemento do desenho. E não é obrigado, necessariamente, você pegar sempre como eu falei. Normalmente, você pega valores negativos e positivos para você poder ter uma noção, porque, assim, essa parábola, é importante que vocês saibam, ela não é finita, não, o gráfico. É porque a gente para. Mas se a gente fosse construir o desenho infinitamente, ela vai só crescendo. Ela vai assim, vai. Ela não vai parar, não. É porque a gente para o desenho que a gente não vai ficar fazendo isso aqui eternamente. Mas ela vai se abrindo assim, ó. Então, mesmo que o gráfico comece desse lado positivo, ó, mesmo que ele comece aqui, em algum momento ele vai passar para o lado de cá, ó. Por isso que é importante ter números negativos. Mas aí onde eu faço aquela observação que eu tinha dito antes. Para você ter uma melhor noção de como é o gráfico, certo? Para você tentar ter uma noção melhor do gráfico, é importante você analisar as raízes. Por isso que é importante você estudar o delta. Porque com isso você consegue. Certo? Vou só olhar aqui as mensagens. Porque... tem alguém que está com problema de escutar, mas eu acho que deve ser problema aí, né? Assim, por enquanto tá me ouvindo, eu acho. Ok. Vamos voltar aqui. Abrir uma página nova. Voltando ao exemplo, né? O exemplo que eu estava era esse. Então, para você ter uma noção boa do gráfico, é importante você olhar onde ela zera. Ou seja, você faz o f de x igual a zero, né? Ou seja, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Então, vamos relembrar lá.
Vai usar a Bhaskara. A expressão é assim, ó. X igual menos B, mais ou menos raiz do delta, que é B ao quadrado menos 4AC, sobre 2 vezes A. Nesse exemplo aqui, a gente tem que olhar, né? Quem é A? Quem é B? Menos 4. E C é 3. Se você quiser, calcula esse delta separado, né? Você calcula esse delta aqui, que é B ao quadrado menos 4AC, você calcula. Então, B menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes C, que é 3. Menos 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1 é 4, vezes 3, 12. 16 menos 12, 4. Então, delta é igual a 4. Se delta é 4, aí você vem aqui no x, então fica menos, quem é o b? Aí abre um parênteses, que ele é negativo, né? O b é menos 4. Você vem aqui e faz menos 4, mais ou menos raiz dessa expressão, que é o delta, a gente já fez aqui do lado, é 4. Sobre 2 vezes a, que é 1. Então você vem aqui, faz x igual menos e menos aqui dá mais 4, né? Mais ou menos, raiz de 4 é 2, vezes 1 é 2. Você tem duas raízes, x1, 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2 é 6, e por 2, 3. A outra, 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 é 2, e por 2 dá 1. Então você tem duas raízes, x1, 3 e x2, 1. Pronto, isso é importante. Porque significa o quê? Significa, fazendo o gráfico, deixa eu só colocar uma conta aqui. Significa o seguinte, quando você fizer o gráfico, no x igual a 1 e no x igual a 3, ela vai cortar aqui no 1 e no 3. Então já sabe disso. Ah, eu sei que o A dela é positivo, né? O que é o A é 1. Então ela é para cima, com cavidade. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Já sei que vai passar no 1 e no 3. Então você já sabe mais ou menos como é que é o gráfico. O que está faltando são pontos aqui, que nem esse, né? Quem é esse vértice aqui? Você vai descobrir. O ponto onde ela toca o Y também é fácil de descobrir. O ponto onde ela toca o Y é sempre você aplicar o F no zero. Porque, ó, F de x, x ao quadrado, x mais 3. Quando você aplica no zero, sempre esse vai dar zero. Só sobra o termo final. 0 menos 4 vezes 0 mais 3. Então, o termo independente aqui, que é o C, é sempre o ponto onde ela toca o Y. Então, eu já sei que ela toca aqui no 3. Então, eu obtive muita coisa já. Eu sei que ela é para cima, eu sei que passa no 1, no 3, e corta nesse 3 aqui. Falta só saber quem são esses pontos aqui, ó. Quem é esse elemento aqui e quem é esse aqui. A gente chama esse aqui de o X do vértice, esse pedaço aqui. E a imagem dele a gente chama de Y do vértice. Porque esse pontinho mais baixo ele é importante para você saber. Ele é o vértice. Né? Então ele tem coordenadas x, que a gente chama de vértice, e y no vértice. Só falta descobrir esse pontinho aí. Existe uma expressão, né? Essa expressão é fácil de nós encontrarmos. Eu falo já dela, certo? Eu queria só fazer outra observação, que é o seguinte. Quando você tem duas raízes, que no caso é 3 e 1, significa que esse polinômio pode ser escrito assim, como x menos uma das raízes, que é 1, vezes x menos a outra, que é 3. Não é verdade?
Ó, vamos só confirmar aqui. Ó. Pega o x menos 1 e o x menos 3 e multiplica. X vezes 1, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Então fica x ao quadrado. Menos 3x com menos x dá menos 4x, mais 3. Percebe? Ó? Então, ó, a fatoração dessa função quadrática, dessa expressão quadrática, né, dessa equação, é em termos das raízes. Então, sempre que você encontra as duas raízes, significa isso também, que você pode colocar o polinômio de grau 2 como sendo x menos uma raiz, vezes x menos a outra. Tá entendido isso aí? Está. Eu vou colocar um aqui para vocês fazerem. Né? Pega aí papel, lápis. Eu quero que vocês calculem as raízes desse daqui, tá? Calculem aí a raiz desse polinômio. Bem, a veia aqui tem algumas pessoas que já fizeram, né? É importante vocês praticarem. Então, vamos lá. A gente sabe que as raízes são menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2 vezes a. Então, o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. X é igual a menos o b menos 5, mais ou menos raiz b ao quadrado, né? Vou colocar o delta aqui do lado. Então, menos 5 quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta é igual a 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Delta é 1. Então, aqui vai dar 1. Deixa eu apagar isso. São 2 vezes 1. Então, o x vai ser 5, mais ou menos 1, sobre 2. Então, você tem duas raízes. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 é 6, e por 2, 3. E a outra raiz é com 1 menos. Você pega o x2, 5 menos 1 sobre 2, dá 4 menos sobre 2 dá 2. Ou seja, o polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6 se fatora com x menos 2 vezes x menos 3. Pronto. Com isso aí, a gente pode entender o seguinte. Então,
o gráfico, né? Ele vai passar em quais pontos? A gente já sabe aqui 3 lugares que ele passa. Eu já disse que o C é o termo onde ele corta o Y. Então, ele vai cortar aqui no 6. Ele vai passar no 2, no X e no 3. Pronto, então com isso daqui você já rabisca o desenho. Você já sabe que essa parábola vai ser assim. Como eu falei, fica faltando só você dizer quem é o vértice aqui, né? X do vértice e o Y do vértice. Está faltando só esses termos. Certo? E alguns fizeram e colocaram aqui a resposta está correta. Certo? Vou voltar aqui para o livro, certo? Para a gente estudar um pouquinho sobre esse vértice. Ele é um ponto importante, né? Ele é um ponto importante para a gente estudar. Que nós vimos no desenho que se a parábola for para cima, o vértice é o menor ponto, é o lado de baixo. Se a parábola for para baixo, ele é o maior, ele está lá em cima. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou voltar aqui para o livro. Falar um pouquinho do máximo e do mínimo. Resumidamente, o máximo e o mínimo. O máximo e o mínimo tem a ver justamente com aquilo que eu falei. Você tem, quando o gráfico é para baixo, aliás, para cima, esse ponto ele é o mínimo, porque ele é o menor de todos. Se você olhar o gráfico, ele é o mais baixo. Aqui é mínimo. Quando a parábola for para baixo, esse vértice ele está no ponto mais alto. Então, ele é o máximo. Só que ele é um vértice. Ele sempre tem uma coordenada xv e uma yv. Ou seja, ele tem o x do vértice e tem o y do vértice. Certo? Então, esses pontos são esses elementos aqui. O x, a gente descobre ele assim. E o y assim. Fácil. Por quê? E veja só. A gente tinha visto que a função quadrática você poderia manipular essa fórmula aqui até chegar ela nessa expressão aqui. Ó. Você está estudando essa função aqui, esse pedaço. Estudando esse pedaço, a gente pode escrever ele aqui assim, né? X mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Quando esse daqui for zero, então você vai estar com a equação x mais b sobre 2a ao quadrado igual a zero. Significa o seguinte, se esse número aqui ao quadrado é zero, significa que o x é zero. Ou seja, esse termo que está elevado ao quadrado é zero. X mais b sobre 2a é igual a zero. Mas se x mais b sobre 2a é zero, você passa o b sobre 2a para lá, então o x é menos b sobre 2a. Ou
seja, é aquela mesma expressãozinha lá, né? Ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o vértice, que é aquele ponto que eu estou falando aqui, né? O x dele é só esse pedaço aqui, ó. O x é menos b sobre 2a. Então, esse é o x do vértice. E o y, como é que a gente encontra? Olha, o y é parecido. Só que não é esse outro pedaço que falta. Alguém poderia pensar assim, não, então, se o x é esse pedaço, o y é esse outro. Quase. Quase. Vamos voltar aqui lá para a lousa. Porque aqui não tem espaço, não. Vou voltar para a lousa. Eu falei que o x do vértice era menos b sobre 2a, né? Para encontrar o y, a gente aplica ele no x, porque aí você encontra o y do vértice. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação ali, vamos aplicar esse x, ou seja, eu vou pegar f e vou jogar em menos b sobre 2a. Aparentemente pode dar uma conta grande, mas não é tão grande assim não. Então, vou substituir aqui, ó, o x. Então, menos, fica a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b, que multiplica menos b sobre 2a, mais c. Vamos lá, fica a menos b ao quadrado, dá b ao quadrado. 2a ao quadrado dá 4a ao quadrado. Mais, aqui b vezes menos b dá menos, então fica menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Igual. Eu vou fazer o seguinte. Esse a com esse a ao quadrado, um a cancela um a desse. Então fica b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Aqui a gente vai resolver tirando um MMC, denominador aqui. Então fica 4a. 4a dividido por 4a dá 1. Repete b ao quadrado. 4a dividido por 2a sobra um 2. Né? Então, 4a dividido por 2a. O a cancela o a. 4 por 2, 2. Vezes b ao quadrado, fica menos 2b ao quadrado. Mais 4a vezes c, então fica 4ac. Se você olhar aqui, fica menos b ao quadrado, né? Porque b ao quadrado menos b ao quadrado, menos 2b ao quadrado, menos b ao quadrado, mais 4ac sobre 4a. Aí você vai dizer, olha, mas o delta não é isso. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Aqui está menos delta, né? Concorda? Ó, se eu fizer menos vezes delta, menos multiplicado por delta, fica menos b ao quadrado, e aqui eu tinha menos, vira mais, ó, 4ac. Ou seja, essa expressão aqui é menos delta sobre 4a. Ou seja, quer dizer o seguinte, que quando eu tenho o x do vértice, né? Se eu tenho o meu x do vértice, que é menos b sobre 2a, a imagem dele, né? O f dele, vai dar menos delta sobre 4a. Significa o seguinte, que o vértice, ele tem menos b sobre 2a como o x, e o y dele é menos delta sobre 4a. Então, toda vida que eu tiver uma função quadrática, eu posso encontrar o vértice. É só jogar aqui, ó. Então, eu encontro o vértice utilizando as mesmas coisas que eu fiz para encontrar o x1 e o x2.
Eu tenho tudo lá, né? Ó. Quando você calculou o x1 e o x2, você calculou o delta. Então, você tem aqui o delta. Você tem o A, que está na expressão, e tem o B. Né? Vamos voltar naquele exemplo lá. Vou colocar aqui aquele exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6. Vocês fizerem agora. Vocês encontraram que o x1 vamos fazer do começo, né? Então, A é 1, B é menos 1 e C é 6. Então, o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Dá 25 menos 24, que dá 1. X, então, é menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Menos, então, quem é B? Menos 5, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 1. X é 5, mais ou menos 1, sobre 2. Então, você tem aqui dois valores. 5 mais 1 sobre 2, 6 por 2, 3. E o x2, 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4 por 2, 2. Então, você tem duas raízes, x2 e x1, 3 e 2. O vértice, no caso, eu encontraria fácil agora. Ó. O vértice é menos b sobre 2a. Então, menos, quem é b? Menos 5 sobre 2a, 2 vezes 1. Menos delta, o delta é 1, sobre 4a, 4 vezes 1. Ou seja, esse vértice aqui é quem? 5 sobre 2 e menos 1 sobre 4. Quer dizer o seguinte, com todas essas informações agora, eu tenho muita coisa sobre o gráfico. Eu vou fazer aqui o gráfico. Eu já sei que o C é o ponto onde ele corta, ele passa no 6. Sei que ele passa no 2 e passa no 3. Eu já sei que esse gráfico passa aqui, ó. Como eu estou querendo o x do vértice e y do vértice, eu já encontrei, né? O x do vértice é 5 sobre 2, que é a mesma coisa de 2,5, né? E a imagem é menos 1 quarto. Então, se aqui é menos 1, menos 1 sobre 4. Claro que o desenho não está muito real, porque aqui eu fiz à mão. Mas ele está dizendo isso. Que o vértice aqui em coordenadas 5 sobre 2, menos 1 sobre 4. Tá claro? Tá entendido, pessoal? escrevi errado aqui, né? Não, escrevi não, tá certo. É porque o exemplo que você falou, que alguém mencionou, x2 é 1. Não, é porque x2 é 1 naquele outro exemplo, né? Era no outro exemplo. Era naquele, x ao quadrado menos 4x mais 3. Naquele aqui o x2 era 1. Aqui é 3 e 2, tá? Que é 5 mais 1, 6, e por 2, 3. 5 menos 1, 4, e por 2, 2. O x2 igual a 1 é no outro exemplo que eu tinha colocado. O x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá entendido, né? Sobre como é que é esse vértice, não tá? Ou tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse vértice? Tá entendido. Pois é isso. Então, a função quadrática vai ter esses elementos aí. Esses são os elementos principais, tá? Eu não vou me estender muito sobre função quadrática hoje, porque eu quero entrar numa segunda parte hoje da aula, que vai ser muito importante, que é a parte referente à composição de funções. Então, nós vamos sair um pouquinho dessas funções quadráticas. Mas antes, eu quero só fazer um exemplo para vocês fazerem aí.
né? Quero deixar aqui só fazer um exemplo rapidinho, para que vocês façam. Deixa eu procurar um exemplo aqui para vocês rapidinho. É só uma observação, deixa eu fazer aqui uma observação. Mesmo que a função não tenha raiz, suponha que você vai calcular um exemplo aí que não tem delta. Vou colocar aqui. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer esse aqui, ó. X ao quadrado mais 1. Vamos lá. Vou fazer um exemplo assim, porque aí eu vou fazer esse exemplo, aí vou interromper essa parte da gravação, dou 5 minutos de intervalo e a gente volta para a segunda parte que eu quero fazer sobre composição de funções. Então, aqui. Nesse caso, eu tenho que o A é 1, eu não tenho o termo B. Veja que ela não tem o termo X, então ele é 0. Tem o C que é 1. Então, quando eu fizer x ao quadrado mais 1 igual a 0, eu vou calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b é 0, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 1. É isso? Então, delta é menos 4. Ou seja, delta sendo menos 4, ele é negativo. E aí? Delta ser negativo não tem raiz. Ou seja, você não pode calcular as raízes. Que normalmente se faria assim, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Só que esse número não existe. Ó. Se esse número não existe, então implica que não existe x real que satisfaz essa equação. Ela não tem raiz. Mas significa que você não pode fazer o gráfico? Não, não significa não. Ela não tem raiz, é uma coisa. Você fazer o gráfico é outra. Você pode fazer o gráfico. E ela tem vértice, por exemplo. Embora você não pode calcular as raízes, você pode encontrar o vértice. Esse caso aqui é um caso onde ela não vai tocar assim, ela vai ser assim. Ó. Por exemplo, a gente sabe que o C é sempre onde ela toca o eixo Y. Então, o C aqui é 1. Então, eu sei que esse ponto aqui, onde ela corta o eixo Y, é 1. Falta só saber quem é o vértice aqui. Ó. Quem é o vértice e quem é a imagem do vértice. Esse é o vértice, esse é o vértice, o Y do vértice. Mas o vértice a gente já sabe calcular. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Então, vamos lá. Você tem todos esses elementos aqui, ó. Eu acabei de fazer. Menos B, então 0. Sobre 2A. É porque eu fiz esse desenho, mas esse desenho não era dela, não. 0. Não fiz um desenho legal. 0 de x. O desenho não era esse aqui. É porque eu fiz um desenho de uma, mas o desenho dessa que eu estou fazendo não é exatamente essa. O desenho foi só para ilustrar. É o caso onde ela não toca, certo? Ela não vai cortar. E quando ela corta, ela tem duas raízes, tá? Vamos fazer o cálculo, depois a gente faz o desenho, tá? Então, menos b sobre 2a. Como b é 0, fica 0 sobre 2 vezes 1. Menos delta, o delta é 4. Então, fica menos 4. Sobre 4 vezes a. 4 vezes 1. 0 dividido por 2, 0. 4 dividido por 4, né? Que aqui é 4 sobre 4, dá 1. Ou seja, o vértice dela é em 0 de x, 1 de y. Na verdade, o gráfico dela é assim. Aqui o 1, o vértice é aqui. Ela é assim. E perceba que o y, o c igual a 1, é sempre o ponto onde ela corta. E realmente ela corta, só que coincide que o c também é o vértice. Então, fica aprendida essa lição. Embora a função quadrática, a equação quadrática não tenha raiz, ela pode não ter raiz, mas você pode construir o gráfico. Ela tem vértice e tal. Né? Não muda nada isso. Os conceitos da existência do vértice, do y do vértice, são sempre aplicados. Então, você pode fazer isso sempre.
Eu fiz casos de função quadrática com A positivo, né? Então, esse ponto aqui é o ponto de mínimo, porque ele é o ponto mais baixo. Mas, se a gente tivesse colocado exemplos com x negativo, não teria nenhum problema. Ó, se eu tivesse colocado f de x menos x ao quadrado mais 1. O princípio seria bem semelhante àquela outra. Só que essa daqui tá voltada para baixo. A agora é menos 1. B é 0. C é 1. Delta. B ao quadrado menos 4ac. 0 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 1. Agora o delta deu positivo. Deu 4. 4 é positivo, então tem raiz. Então x é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Menos 0, né? Mais ou menos raiz de 4, sobre 2 vezes 1. 0, mais ou menos 2, sobre 2. Então dá mais ou menos 1. Ou seja, tem raiz 1 e menos 1. Vamos encontrar o vértice. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Menos b, então 0, né? Sobre 2 vezes 1. Menos delta, que é 4, sobre 4 vezes 1. 0 por 2, 0. Menos 4 por 4 dá menos 1. Pronto, para essa daqui, o vértice é no 0 menos 1. Desculpa, eu cometi um erro aqui. Deixa eu ver. O C é 1, o A é menos 1. Aqui é menos 1, foi mal. Aqui, ó, o A é menos 1, eu coloquei 1, mas 4 vezes A é 4 vezes menos 1. Então, menos 4 sobre... Aqui dá menos 4 sobre menos 4. Dá 1. O vértice é 0 e 1. Só que ela tem duas raízes, 1 e menos 1. Então, ela vai ser para baixo, passando aqui no 1. E para a esquerda aqui, passa no menos 1. É assim. Tá entendido, não tá? Tá entendido, né? Sim. Beleza, então isso aí que eu fiz são as principais coisas sobre função quadrática. Tem exercícios aí variados, né? Lembrando que no último encontro eu vou fazer uma sessão de exercícios, certo? Por exemplo, nós vamos terminar hoje, vamos ter aí esse intervalo até o próximo final de semana. Eu vou pedir que o monitor vai fazer umas questões de funções para vocês hoje, certo? De funções. Eu acho que vai fazer mais sobre funções afim, né? Mas vocês pratiquem também funções quadráticas. Eu vou tentar passar umas questõezinhas para vocês praticarem daqui para o próximo encontro, certo? Vou enviar umas questõezinhas para vocês praticarem o quanto antes. Vou tentar fazer isso rápido para vocês terem tempo, tá? E na última aula, né, no último encontro, eu vou fazer um conteúdo na sexta-noite e no sábado eu vou refazer as principais coisas da disciplina para vocês fazerem uma atividade no último dia, tá? Então, assim, eu vou interromper aqui a gravação para quebrar aquela aula, né? Ficar sempre como eu faço. A aula em duas partes, tá? Aí eu dou um intervalozinho de 5, no máximo 10 minutos e a gente tá voltando, tá bom?